Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as diferenças entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Mas antes, curta e compartilhe o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nesse vídeo, vamos definir o que são variáveis, diferenciar variáveis qualitativas de variáveis quantitativas, dar alguns exemplos e explicar as diferenças do ponto de vista de modelagem de dados. Variáveis são conjuntos de dados que, como o próprio nome diz, variam entre observações. O que são observações? Pessoas, empresas, cidades, países. Então, por exemplo, a renda varia entre pessoas. O setor de atuação pode variar entre empresas. O PIB varia entre países. O IDH varia entre cidades. São exemplos de variáveis que, como o próprio nome diz, se alteram entre observações. Para que tenhamos condições de diferenciar as variáveis qualitativas das variáveis quantitativas, vamos inicialmente definir o que são variáveis qualitativas. Imagine uma seguinte situação. Imagine a seguinte afirmação. O Brasil é um país seguro para um estrangeiro passear? Suponha que eu tenha 5 possibilidades de resposta. Discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. Suponha que essa pesquisa tenha sido aplicada a 10 pessoas na rua. 3 pessoas, ou seja, 30% delas, responderam discordo totalmente. O país não é seguro para os estrangeiros. Discordo totalmente. 40%, ou seja, 4 pessoas responderam discordo parcialmente sobre o fato do país ser seguro para os estrangeiros. Nenhuma pessoa respondeu não discordo nem concordo. 20% responderam concordo parcialmente e apenas 10%, ou seja, uma pessoa respondeu concordo totalmente. Como eu faço para tirar a média das respostas? Não tem outro jeito a não ser eu criar um artifício errado chamado ponderação arbitrária, que em estatística e modelagem é considerado um pecado. Como eu faço isso? Por exemplo, atribuindo pesos a cada uma das categorias de resposta. -2, por exemplo, para discordo totalmente, -1 para discordo parcialmente, 0 para nem concordo nem discordo, 1 para concordo parcialmente e 2 para concordo totalmente. Dito isso, podemos, de maneira errada, como eu falei, criar a média ponderada pela quantidade de respondentes. Portanto, -2 vezes 30%, menos 0,6 para discordo totalmente, -1 vezes 0,4, menos 0,4 para discordo parcialmente, 0 para nem concordo nem discordo, 1 vezes 0,2 é 0,2 para concordo parcialmente, e 2 vezes 0,1, que também dá 0,2 para concordo totalmente. Somando cada um desses pesos, dá uma média de menos 0,60. O que isso significa? Absolutamente nada, porque esses pesos foram arbitrários.
Primeiro, por que as diferenças entre categorias têm que ser lineares? -2, -1, 0 e 2. Não há o menor sentido sobre isso. Segundo, por que as categorias extremas precisam apresentar o mesmo peso em módulo? Também não tem sentido. Na minha cabeça, quem responde discordo totalmente em relação ao Brasil ser um país seguro para o estrangeiro, talvez teria que ter um peso muito maior do que quem responde concordo totalmente. Afinal de contas, o Brasil, para essa pessoa, não fez mais do que obrigação em ser um país seguro para o estrangeiro. Portanto, não tem resposta. Poderia ser -2.000, -1.000, 0, 1 e 5. Eu não sei. Portanto, para que eu tivesse condições de calcular essa média, eu fiz ponderação arbitrária, que é muito comum no mercado, nas pesquisas de opinião e também nas empresas. Quando você tem uma variável que apresenta entre as suas categorias labels de resposta, ou seja, rótulos, nós transformarmos esses rótulos em pesos arbitrários para aí sim termos condições de aplicar a média. Se nós perguntamos apenas o label, nós temos condições de responder apenas o label e não a média correspondente à ponderação arbitrária. E daí surge então a definição, para efeitos de modelagem de dados, de variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas são aquelas que permitem ao pesquisador, ao tomador de decisão, apenas o estabelecimento de tabelas de frequência. 30% das pessoas responderam discordo totalmente. 40% discordo parcialmente. 0, nem concordo nem discordo. 20% concordo parcialmente e 10% concordo totalmente. Ponto e basta. Já as variáveis quantitativas são aquelas que permitem ao pesquisador e ao tomador de decisão o cálculo de medidas de posição, como por exemplo a média, e medidas de dispersão, como por exemplo o desvio padrão. Nesse sentido, é possível calcular a média e o desvio padrão do PIB dos países do mundo. É possível calcular a média e o desvio padrão da idade das pessoas residentes, por exemplo, na cidade de Salvador. Então, ao contrário das variáveis qualitativas, as variáveis quantitativas permitem o cálculo de medidas de posição e de dispersão. Mas você deve estar se perguntando, por que diferenciar as variáveis qualitativas das variáveis quantitativas? Qual a importância disso? Pessoal, esse é o primeiro e mais importante passo no processo de modelagem de dados para tomada de decisão. E esse é o erro mais comum de pessoas e empresas que usam dados em seus modelos. Existe uma relação direta entre o tipo de modelo que você vai utilizar e o tipo de variável que vai ser inserida nesse modelo. Por vezes, as pessoas e as empresas utilizam variáveis qualitativas e modelos que só pedem o uso de variáveis quantitativas e vice-versa. Não cometa esse mesmo erro. Esse é o primeiro e mais importante passo do processo de tomada de decisão para a modelagem de dados. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários com dicas e sugestões de conteúdo. Abraços e até a próxima.